A gente tava falando de grind. Agora a gente já falou de cena, experiência, Nosferatu. Porra! Bom dia. Boa tarde. Boa noite a todos. Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, senhoras e senhores. Tá aí uma coisa que eu não estava com tanta saudade, Roberto Estrada. O quê? Os teus gritos assim. estonteantes. Tava assim. Você me vira a cabeça. Pode falar que tá. Didi Braguinha, estamos em clima de férias, ritmo de verão. Olha. Nos anos 90, sempre que chegava nessa época, os programas tinham que mudar e tinham que se adaptar, e aí eram os programas de verão. Então esse é o MRG de verão. Queria estar no churrasco e na piscina, mas não tô. Exato, e é o momento onde todo mundo da televisão tirava férias. Exatamente. Então, mas a gente não tira férias, a gente sai ali do shopping, senta aqui, grava e volta pro shopping, não é isso? Exato. Vai, Mionzinho, seu imprestável! Inclusive, está pra ver claramente que eu não estou em Brasília nesse exato momento. Não dá pra ver necessariamente onde eu tô, mas eu posso estar em qualquer lugar do mundo, olha que maravilha. Ela pode estar em qualquer lugar do planeta, é o seu lar. Olha aí, Diogo está viajando ao redor do globo terrestre. Diogo Braga, vamos lá. Estamos aqui aquele videozinho do MRG maneiro que você pega aí toda semana pra você ver. E a gente estava conversando, senhoras e senhores, aqui nos bastidores, e estávamos falando sobre uma prática dos jogos de videogame que ela é debatível. Muitas pessoas, Diogo Braga, dizem que é uma coisa dos anos 90, que já não funciona mais hoje. Eu acredito que é uma coisa que depende de onde ela serve. Por exemplo, pra mim, é o que estraga a Metafor. Que isso? E aí? Isso? É isso aí. Porra, é isso aí. Hoje a gente vai falar, como você pode ter visto no título ou em algum lugar na descrição desse vídeo, sobre grinding, né? O que é... Não tem mais clima, né? Não tem mais aquele... Você antecipar, porque a pessoa já clicou, viu na chamada do vídeo ali claro, e tal, ela não já tem. sabe o que a gente vai falar. Não tem, a gente pode lançar um vídeo surpresa, que não tem título, não tem nem descrição. Você só vai descobrir quando estiver assistindo. Isso é interessante. Mas qual é a ideia? A parada é a seguinte, o grinding ele é uma parada que acontece há muito tempo, tá? E, da minha visão, é um ame-a ou deixa. Ou a pessoa gosta de grind ou ela odeia essa porra, sabe qual é? Sim. E ela é presente em muitos estilos de jogos. Dos grandes estilos de jogos que tem grinding, são os MMORPGs. O WoW, por exemplo, tem grind pra caralho. Não, JRPG tem grind pra cacete. JRPG, sim. Eu usei o MMO porque, pra mim, pelo menos, é mais relevante, assim. Pô, eu acabei de desmerecer o a pegada JRPG. mais ocidental, né? O grind no ocidental, ele tá muito mais no MMO, sendo que no JRPG ainda tem jogos que valorizam muito o grind como mecânica até principal, né? Pois é, tem gente que diz que tem no skate também, né, Beto? Ah, moleque. And you know me, I'm Spider-Man. Olha só, Diogo, só consertar uma coisa que você falou, que é o seguinte, eu acho que o grind não é ame-o ou deixe, mas existe um meio do caminho. Por exemplo, eu sou um cara que gosta de grind. Tá. Mas dependendo de como ele é feito. Eu acho que assim, por exemplo, os jogos, vou citar 2 jogos aqui. Vou citar um muito recente, muito falado, que é o Metafor, que eu já falei. Eu acho que a necessidade de grind do jogo dá uma puxada pra baixo do jogo. Outras coisas que eu acho que ele é mal resolvido também. Mas você precisa de grind ali pra você enfrentar certos inimigos, pra você evoluir, às vezes, na história e tal. Aham. Tu já explicou o que é grinding pra galera que não sabe? Grind é quando você tem que ficar mais forte. Então você tem que ir lá matar bichinho de fase, com quests inclusas, né? Porque aí é que tá. O grind inteligente é quando o jogo te dá uma quest, que você sente que você tá motivado por uma história, e dentro dessas side quests, você vai crescendo de nível ao ponto de você ter que fazer. Aí a pessoa que tá do outro lado vai falar assim, mas é sempre assim. Só que quando a quest é genérica, vira grind. Por exemplo... Quando você tem que andar no mapa do ponto A ao ponto B e vai ter um monte de inimigo, Xenoblade, assim, um monte de inimigos, você vai matando esses inimigos, isso é grind. E você tem que ficar mais forte. Aí você chega no chefe, você fala, porra, como é que o chefe é level 30 e eu sou level 22 ainda? Eu preciso voltar, preciso matar mais bichinho. Mas eu não quero mais, eu quero evoluir na história. Eu tava conversando com o Bruno Fex, lá do Omelete, beijo pra galera do Omelete, sobre... Ele fez uma jornada em épocas de pandemia, onde ele se predestinou ou se comprometeu de zerar todos os Final Fantasy, começando do 1. Então ele foi pegando Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, e foi embora. Foi jogando dele e zerou tudo. E isso é uma parada que eu queria fazer, mas eu batia num empecilho, eu batia num degrau, que era os 2 primeiros Final Fantasy. Eles são muito datados.
eles são extremamente datados, principalmente, ao meu ver, Sim. pela questão do grind, né? Você não consegue... Cara, pra você ter noção, eu peguei pra tentar zerar, pra tentar jogar. Falei, pô, vou fazer uma run maneira prestando atenção. Eu saí da cidade principal, quando eu entrei na floresta, eu morri pro segundo inimigo que eu encontrei na parada. Você é péssimo. Deu game over, o segundo inimigo que eu enfrentei. Eu falei, caraca! E aí a parada é, eu tinha ido longe demais. Eu tinha avançado por um local que já tava muito... um inimigo, criaturas muito fortes. E eu tinha que ter farmado, né? Eu tinha que ter feito um grindzinho melhor na área mais básica pra ter upado meus bonecos lá, ter conseguido itens e tal, não sei o quê. E depois sair e ter ido. Óbvio, isso é uma coisa que a gente sabe que tem que fazer. Mas o primeiro e o segundo estão muito velhos, é chato. Aí faz sentido. É um jogo antigo. Sim, ele claro. é diferente. Por exemplo, se você pegar no cinema, coisa que as pessoas não sabem. Hoje em dia, você não pode ter planos de mais de 2 minutos. A não ser que seja um caso raro, a proposta do diretor e tal. Mas no padrão, nos filmes padrões, você não tem planos de mais de 2 minutos, porque a audiência não aguenta mais ver. Tá cansativo. Porque mudou a forma como as pessoas veem filmes. Eu acho que é a mesma coisa, sabe? Tipo, você vai ver Cidadão Kane antigamente, ele tinha aqueles planos longuíssimos e tal. Fica chato pra quem vê hoje. Fala, porra, filme lento, filme chato e tal. A mesma coisa no videogame. Quando você pega os jogos dos anos 90, você tem essa mecânica, ali funcionava muito. Hoje não funcionava. Ficou datado, como você falou, mas faz parte. Cara, você citou isso, desses planos lentos, e agora, tá vendo aí, tem Nosferatu no cinema, né? Eles estão relançando, fazendo, chamar de remaster do filme. Não, remake. É o remake, verdade. É o remake. É o remake, não é? E, cara, e aí eu falei, porra, eu sentei com meus filhos e falei assim, porra, vambora, a gente tá viajando, né? Eu falei, porra, vamos ver. Tava na casa da minha mãe aqui no Rio, vamos lá, vamos assistir o primeiro filme original. E os filmes dessa época, que o Nosferatu é de 1922, ele já tá no YouTube, ele já tá em direito público, né? Ele tá aberto, você pode assistir e tal. Cara, e aí, porra, abri o YouTube e tinha lá o filme inteiro pra você assistir. Primeiro, eu fiquei impressionado com a reação dos meus filhos vendo, porque o Pedro, que é o mais novo, ele ficou fascinado com aquilo ali. Ele não sabia o que ele tava assistindo, ele não tava entendendo que aquilo era um filme, ele tava imaginando que era uma proposta, sei lá, porque é extremamente experimental em muita coisa que tá acontecendo, afinal de contas é um dos primeiros filmes de terror, né? Primeiros filmes do gênero e tal. E essa parte contemplativa, esses planos dramáticos que você citou, Beto, eles demoram tanto que eles perdem. Eu sei que a gente tá transpondo uma época, né, e interpretando da outra que a gente não pode fazer. A gente tem que se colocar naquele momento histórico. Mas naquele momento que o filme foi lançado pra entender por que aquele plano tinha 5 minutos do cara olhando pra parede. Sabe qual é? E aí tu vê a parada dessa hoje em dia, isso vira chacota, vira graça, sabe? Então, tipo, era engraçado. Fica chato pra uma nova audiência, né? Você tem que entender o contexto. Tudo a gente tem que entender um contexto. Você sabe que eu vi recentemente uma crítica sobre a série do Senna. Você viu a série do Senna, Diogo? Vi. Você gostou? Tenho questões com ela. Eu gostei, eu me diverti, mas tenho questões. Então, eu ouvi uma crítica que foi a melhor visão que eu não vi a série, eu não quero ver. Eu falei assim, pô, que interessante essa visão. Que foi assim, a série é muito boa, né? A crítica diz que a série é muito boa. Porém, é impossível para a série dizer para uma geração mais nova o que é aquilo que eles estão vendo, porque existe um contexto em volta que eu e você vivemos. Ali, no começo dos anos 90, você tinha hiperinflação. Todo mundo vivia desesperado que o biscoitinho o negresco custava R$2 de manhã e custava R$2,80 de noite. Pessoas etiquetando o produto o dia inteiro, porque o preço mudava o dia inteiro. E a economia era uma merda. E o Collor tava lá prendendo o dinheiro de todo mundo. E as pessoas estavam super putas e preocupadas porque era tudo muito ruim. E você não tinha internet, você não tinha rede social, você não tinha 1000 canais de comunicação, não tinha nem TV a cabo na época. Você tinha Globo, Manchete, Band, SBT, CNN e Record. Não tinha mais nada. Tinha nada além disso. E tava chegando, e não tinha chegado ainda, a MTV no UHF 24, que era o canal. E aí, as pessoas viam a mesma coisa. E aí, chegava no domingo, a vida do brasileiro era uma merda. E o Senna, ele fazia todo mundo comemorar junto. O Senna era o brasileiro que deu certo. E a gente falava, porra, dá pra brasileiro dar certo. Ayrton! Senna do Brasil! E isso aliviava no domingo o jantar em família, porque tava todo mundo pós-vitória do Senna, e não se esqueça de uma Senna. coisa importantíssima também, a morte do Ayrton Senna em 94 gera nessa geração uma das Copas do Mundo mais importantes ou mais emblemáticas pra gente, porque a seleção do mundo de futebol lava a alma da morte do Senna pra gente, né? Ela mantém o nosso sucesso de domingo, né? Ela mantém aquela alegria que a gente tinha. O brasileiro ainda pode vencer. Partiu, bateu, acabou!
outra dor, né? O país do futebol não ganhava desde 70. Então, assim, essa sensação, essa coisa de só quem viveu a experiência consegue traduzir. Se a gente for fazer um parêntese, você que não entende porque você não tem essa idade, pensa assim, joga um jogo de VR, tenta explicar pra alguém qual é o que é jogar um jogo de VR. Você não consegue. Não dá. Você não consegue fazer um review de VR. É muito difícil. A gente, já rápido, a gente fez um episódio, inclusive, na semana passada, retrasada, aqui no Matando Robô Gigante, procurando na playlist, que a gente falou de jogos que a gente não consegue te explicar direito qual é a sensação, mas vale muito a pena você jogar. Porque são jogos que eles são uma experiência tão dentro dela mesma, que, cara, é melhor ou você confia na pessoa e você vai jogar, ou você não vai nem tocar na parada. Passei por isso nessas férias, com Hades. Se todo mundo falava, eu falava roguelike não quero, sentei e joguei e, meu Deus do céu, vai rolar um videozinho Beto falando sobre Hades em breve aí, pra você que é assinante nosso aí no canal do Matando Robô Gigante. Farei. Quem quiser entrar pra poder ver as suas colunas de críticas gameísticas, Beto, como é que faz? Clica no membro, seja membro do Matando Robô Gigante, clica aí no botão, um monte de coisa rolando lá, a gente tá planejando, eu vou dar uma bombada legal no grupo do Telegram agora, vocês vão ver lá o que a gente vai fazer lá, então seja membro, e eu vou falar de Hades, porque eu senti que o jogo é tão fantástico, Diogo, tão fantástico, que as pessoas vão falar assim agora, como é que isso que você vai falar pode ser legal num jogo? Mas eu explicarei nesse vídeo. Você só zera ele quando você zera ele 10 vezes. Não, aí ele extrapolou. Eu vou esperar esse episódio que deve ser super legal. Eu vou ter que assistir 10 vezes o episódio também pra entender? Não, só uma. A gente tava falando de grind. Agora a gente já falou de cena, experiência, Nosferatu, de cena. E só pra galera entender por que isso acontece. Fala. É como se, assim, vocês que estão vendo isso, é isso aqui que acabou de acontecer nesse vídeo, que a gente tinha uma pauta e a gente tá falando isso. Isso que atrapalha nossos planos. Isso é o que acontece quando a gente senta pra beber uma cerveja. Mas isso tá acontecendo porque a gente não se fala há, 3 semanas. Acontece sempre. A gente não senta pra gravar direito há 3 semanas. Exato, então é assim que é a vida. Não vá dizer que eu não avisei você. Tá bom? E aí, Joe, o que você fez nessas férias? Não, porra nenhuma. Vamos continuar. Já zoou. Não, porque eu quero falar sobre grind, sabe por quê, Beto? Não, Silêncio! Eu acho que é o mestre linguista. Mas o que eu queria falar é o seguinte, cara, porque eu acho muito curioso, grinding pra mim, ele é uma parada que me afasta do videogame, Beto. Ele é quando eu entendo que eu estou grindando ou farmando, que são relativamente a mesma coisa, certo? Sim. Isso, quando você vê que você tá fazendo isso, cara, isso me tira. E aí eu acho que existe uma excelência dentro do grinding, que é você vai farmar, você vai grindar, vai pegar coisas e tal, não sei o quê, e você não tá percebendo, porque exato, o lore se mistura com a missão, se mistura com as coisas e aquilo funciona bem. Então, é porque assim, só vamos deixar bem claro, bem técnico, nerdola de melecão, assim, farmar e grindar são diferentes, mas o exercício para fazer os atos é o mesmo, né? É porque assim, por exemplo, eu tô jogando The Witcher 3, tá? Essa versão 4K, sei lá, com um monte de coisa aí que a... Você tá sabendo dessa versão, né, Diogo? Que saiu pro PlayStation, não foi o PlayStation essa nova aí? Porque assim, basicamente o que aconteceu? A CD Projekt Red, ao longo dos anos do The Witcher, no computador, ele foi tendo um monte de mod, 4K, textura mais legal e não sei o que. A galera, né, a comunidade foi fazendo esses mods incríveis, o jogo ficou tão incrível que a CD Projekt Red falou assim, pô, vocês já trabalharam de graça, vou pegar tudo, vou botar aqui sem pagar pra vocês e vou lançar uma versão foda e, quiçá, eu acho que é de graça, eu não acho que eles cobraram não, mas tem uma versão fodona do Witcher 3, assim, e mudou muito o jogo, assim, em matéria de visual e tal, tá lindo o jogo. O Witcher, ele é um jogo que ele tem level e tem missões, assim, cara, se tu tá level 9, tu não encara um level 16, um level 17, tem, cara, mas não tem vai que ser muito bom pra passar. Muito. Só que você, conforme você vai fazendo as sidequests, você vai ganhando esses níveis, e isso é muito bom, e as sidequests são muito interessantes. Toda sidequest do Witcher é uma sidequest muito única, é uma coisa muito legal de fazer. Então, tem uma naturalidade, né, nesse upgrade que você vai fazendo do seu personagem. E a outra coisa é a seguinte, a quest principal, ela se adequa ao seu level. Então, maneiro. Ele é inteligente no sentido de que, pô, se você só fizer a quest principal, você vai sempre chegar na próxima um nível abaixo ou no nível que você precisa pra fazer aquela quest. Pergunta.
Eu falei maneiro porque eu acho que isso é um facilitador pro casual e pra quando a gente não tá com muito tempo e tudo mais. Então eu gosto disso. Não é um facilitador. Facilitador é modo easy, pô. Isso não é Mas facilitador. calma. Deixa eu só explicar por que eu acho que é um facilitador. E aí vem a pergunta. Quando você bota no jogo a necessidade de você se aprimorar enquanto jogador e transformar o seu personagem num herói, e você precisa, junto com o personagem, avançar e melhorar também, você está fazendo uma gameplay, oferecendo pro cara uma experiência diferenciada, né? É um foco. O game designer focou nisso pra que você... O Dark Souls é meio isso, né? O Dark Souls, ele te dá, pra você bater nesse cara... Eu vou falar de Hades. Porque eu não joguei o Hades, eu não sei qual é. Mas imagino que o Dark Souls seja parecido. Então, o Dark Souls é isso. Você falou, cara... precisa melhorar. Você precisa melhorar, o seu personagem tem que ficar fodão e você tem que ficar fodão também. Você tem que pegar itens bons, né? O Dark Souls não. O Dark Souls você pode pegar de cuequinha com um pedaço de pau e zerar o jogo. Só você ser bom o suficiente pra isso. Aí você tem 0,0004% da população que tem capacidade. Mas o jogo permite. Permite, Se alguém faz, o jogo permite. Eu acho que aí é que tá a diferença. Não, ótimo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso é um game designer focado para que o jogador ele tenha essa experiência. Quando você vem, e aqui o Witcher fez, e ele facilita, né? Ele te entrega a missão principal no nível que você tá, cara, ele tá fazendo com que você não tenha necessidade de grindar, de fazer missão secundária. Você pode só fazer ali o modo história, rapidinho, que você vai conseguir. O seu personagem não precisa evoluir pra caralho, você não precisa experienciar o mundo. Porque uma das funções do grinding, a não ser... Você não precisa, além se você não do quiser. grinding, você melhorar o teu personagem, é fazer com que você vai explorar outras áreas, né? Fazer com que você vai viver o mundo também. Ele não tem só essa função de fazer o teu boneco culpar. Mas e aí a diferença do grind, farm... Mas então... Então, Diogo, mas aí depende, porque assim, você pega um jogo, por exemplo, Bravely Default, que é o grind pelo grind. Não tem um vou crescer na história, vou te acrescentar muitas coisas. É o grind pelo grind. É a mecânica. A mecânica é grind. Então, assim, esteja mais forte pra chegar aqui, entenda mais nos personagens, abra mais skills diferentes pra você, né? Pra você ter uma build mais complexa. E aí você conseguir chegar aqui e bater de frente. É o grind pelo grind. E é um estilo de jogo. E eu não acho ruim. Eu sou um jogador. Joguei Bravely Default 1 e 2 e gostei. Quando eu falo pra você do Metaphor, eu tô usando o Metaphor e assim... Pra mim, o grind não é o maior dos problemas dele. E eu fiquei muito decepcionado, né? Esperei tanto o jogo. Mas o grind dele é chato, porque eu já experienciei tudo que eu quero nessa área, cara. Agora eu só quero ir pro chefe e ir pra próxima na história. Não, mas você não pode, porque você tá muito fraco. Tem que fazer. Aí, aí é chato, tá ligado? Não é a proposta. O jogo, pelo menos, não me apresenta. Porque isso que você tá falando, eu sou esse tipo de jogador. Eu sou o cara que, geralmente, eu vou fazendo... Assassin's Creed é sempre isso. Eu sempre chego nos chefes, nas situações mais complexas, muito mais forte, muito níveis acima do que eu preciso. Grande parte dos jogos que eu jogo, eu faço isso. Porque eu gosto de me deliciar pelo jogo e tal. O próprio Witcher, eu gosto de explorar e tal. Mas eu acho legal não ser obrigado. Eu acho que o grind não deveria ser uma obrigação, a não ser que o seu jogo seja sobre grind. Bravely Default, se você não gosta de grind, mas tu não acha que tem esse meio do caminho da parada? Porque, por exemplo, quando você fala de uma side quest, né? Side quest não significa grinding, mas uma missão, por exemplo, onde você tem que entregar uma carta no vilarejo próximo. Essa missão, ela, de uma maneira sucinta, ela tem como função principal fazer com que você vá para uma nova área do mapa, né? E você com isso suba XP, porque dentro de uma mesma área, quando você completa a missão, você ganha XP e item. Isso é o jogo te dando mais força, upando o seu personagem pra você. Só que usando um storytelling no meio do caminho pra você não se sentir só numa ação mecânica. Isso é game design. Sim. Então, mas quando você faz isso, eu entendo que assim, dentro desse Bravely Default que você tá falando, que o foco dele é totalmente no grinding, beleza. Isso é claro, a gente tá vendo a Matrix do jogo e a Matrix é essa. Porra, Red Dead Redemption e outros jogos que você grinda não necessariamente pro seu boneco ficar bom, mas pra você melhorar, pra você se imbuir, né? Então, mas o legal é não precisar. No Witcher, eu tô grindando. Mas porque eu quero. Porque eu quero evoluir o meu personagem, porque eu quero abrir as magiazinhas lá dele, o Igni, o não sei o que, Eu quero abrir as magiazinhas dele. Você tá com isso, você não tá só ficando forte, você tá aumentando a qualidade do jogo porque você tá se dando mais opções também. Sim, mas é uma escolha minha. Se você não quiser, você tem que poder não querer. Isso não acaba sendo um modo easy? E tá tudo bem, eu sou puta defensor. Não tô falando que é ruim, eu só tô querendo botar né, no papel. Tipo... Não, porque aí é o seguinte, eu só quero fazer a história principal. Eu gosto muito desses jogos que dão ao jogador o modo história. Tá. Velho, você só quer curtir essa história.
Mas, Beto, vai em frente. Você não vai ter problema. Eu te entendo Acho e legal. eu também gosto disso. Eu também, tem horas que eu só quero fazer a história principal pra ver qual é. Mas eu não posso deixar de olhar pro lado. Imagina um Fallout, New Vegas, tá? Um jogo que eu sou extremamente crítico. Eu fui no lançamento, não sou mais. O jogo incrível, uma obra de arte dos videogames. E, meu irmão, não tem como você jogar Fallout 4, Fallout New Vegas ou Fallout 4, indo direto ao ponto. Você pode fazer? Tecnicamente você pode. Mas você tá perdendo a experiência de Fallout, Mas aí é cara. contigo. Total, É contigo, total. Diogo. Mas quem somos nós pra dizer qual é a experiência que o outro deve ter com o Não, videogame? eu não tô querendo... Só quem pode dizer isso é o game designer. Mas é isso que eu tô pode falando. falar É isso assim. que eu tô dizendo. É isso que eu tô dizendo. É exatamente esse ponto. A experiência que o game designer preparou para o jogador, ela é uma. Se você for direto ao ponto, a experiência que você vai ter é a que ele queria pra você, sim ou não? Aí a gente vai saber. Então, cara, eu não tô querendo definir o que você vou... deve ou não fazer. Não tô entrando nesse mérito. O que eu tô querendo é sobre essa Tá, experiência. eu vou te dar um exemplo aqui. Vou falar do Hades, que ele tá muito na minha cabeça, que foi o jogo que eu mais joguei. Foi o único jogo que eu joguei nessas férias inteiras. O lance é o seguinte: não sei se você sabe qual é a estrutura, né? Você é o filho do Hades, o deus do inferno, e você quer sair do inferno. Então, ele tem 3 níveis, tá? 3 níveis. A cada nível desse, você passa 5 mapas. Porradinha, porradinha, bichinho, porradinha, porradinha, chefe. Subiu de nível. Mais 5 mapas. Porradinha, porradinha, bichinho, porradinha, porradinha, chefe. Subiu de nível. Você faz isso 3 vezes, com 3 chefes principais, e aí você chega na última área, tem umas porradinhas lá também, mas você chega no Hades. Você enfrenta o Hades. Morre ou vence. Se você morrer, tanto no Hades em qualquer um deles, o storytelling é legal, porque você é o filho do deus do inferno, então você morre, você volta pro inferno. Uma Nepo Baby. E aí quando você volta, ele faz toda uma coisa que depois eu falo no vídeo, que é genial. Genial a forma como ele encara a sua morte. É parte do jogo. E aí você, beleza, então eu vou subir de novo. Porradinha, porradinha, nível 1, chefe. Porradinha, porradinha, nível 2, chefe. Porradinha, porradinha, nível 3, chefe. Porradinha, Hades. Se você matar o Hades, você teoricamente venceu, certo? Sim, só que o jogo faz o seguinte, ele fala pra você o seguinte: depois que você mata o Hades, ele te dá um pedaço de história e te manda pro inferno de novo. Aí você fala, ué, mas não acabou. E eu vou repetir isso aqui. Por que eu falei que você tem que zerar o jogo 10 vezes? Você só vê crédito quando você faz esse movimento 10 vezes, que é quando a história termina realmente. A história avança a cada momento desse. Eu conheço um monte de gente que matou o Hades e ficou feliz. Quem me indicou o jogo e falou assim, cara, você tem que jogar esse jogo, é maravilhoso. Falou pra mim o seguinte, Beto, matei o Hades e aí eu vi que tem coisa depois, mas eu parei porque eu queria jogar outros jogos. E tá muito satisfeito com a experiência. Ele de certa forma, pra ele zerou o jogo. Pro game design, o que ele propõe, e pro que eu me apaixonei pelo jogo, eu falei, não, agora eu vou até o final, mano. Eu matei o Hades 8 vezes nesse momento Inscription tem essa pegada. Inscription é um jogo de carta que tem grinding, olha que coisa maluca. Então, mas não me fala, porque eu sei que o Inscription você não pode falar nada, você só tem que ir. Eu só comentei, né? Mas aí, o que eu tô falando, querendo dizer com isso? O lance é o seguinte, cara, tem uma decisão do jogador. O game design, ele fala pro jogador o seguinte, olha, existe uma forma mais rica de você jogar o jogo. Tá tudo bem, Fallout. Pô, se você explorar Fallout e inclusive rejogar, juntando a facções diferentes e tal, tomando decisões diferentes, você tem um jogo muito rico, muito rico. Porra, mas Beto... se você não quiser, cara, mas eu tá entendo. Tranquilo, velho. Tá tranquilo, não tem problema nenhum. Até porque se a gente olhar pro mundo real, né, e olhar pras religiões, por exemplo, parece que as pessoas leram um determinado livro até um certo ponto, criou uma religião. Aí tem outros que focaram no outro ponto e deu outra religião. E assim se faz, cada um vai no caminho que quiser, sem problema nenhum. Mas, foi a proposta do criador? Não sabemos. Então aceita, como as pessoas querem acreditar. Porra. Você pode usar todas as teorias que você quiser. E todas levam à mesma coisa.